E pessoal, respondendo nos comentários o vídeo que eu fiz sobre sequela de Covid. Esse é um problema grave, sério, que a gente ainda não resolveu por completo e vai continuar havendo caso disso, eu vou explicar para vocês, né? Em primeiro lugar, por mais que a pandemia tenha acabado, né? Por mais que hoje a gripe interna mais até do que Covid, mata mais do que Covid, a Covid tem algumas características que vai continuar preocupando a gente, né? Inclusive saiu um artigo, né, na Nature, que eu até fiz um vídeo aqui para vocês explicando essa relevância da Covid que se manterá quando a gente fala de Covid longa, né? Que o que acontece? O vírus, quando você compara gripe e Covid, a Covid mata mais individualmente, né? Então se a pessoa pega gripe, a pessoa pega Covid. A de Covid tem que ficar mais preocupada. Então não virou gripezinha. Covid é mais grave. Em especial, a Covid afeta muito mais órgãos e dá muito mais consequências de longo prazo. Então a Covid longa, que é composta de vários sintomas, como brain fog, que é aquele cérebro meio nevoado. O paciente fala assim, é como se eu tivesse mais lerdo, não estou raciocinando direito, minha memória não está legal, né? Eu estou mais lentificado. É uma consequência de Covid longa. E no vídeo que eu fiz de Covid longa, muita gente perguntava sobre isso. Júlio, isso vai continuar acontecendo? Não melhorou comigo? Quanto tempo isso dura? Isso é para sempre, né? E o que que acontece? O que a gente tem de informação fazendo esse vídeo aqui para explicar a vocês. Se você não viu o vídeo inicial, bota aí Covid longa, Júlio Pereira ou Covid longa neurocirurgião, que você encontra esse vídeo, né? Que eu falo dos sinais, sintomas, né? Então o que que acontece? Com a nossa experiência que a gente tem hoje, né, de 4 anos pós-Covid, quando eu digo nossa experiência da sociedade médica de maneira geral, infectologia, neurologia, e vários artigos saem nesse sentido, a gente percebe que grande parte dos pacientes melhora do sintoma. Então, se isso aconteceu com você recente, fique tranquilo, porque normalmente melhora. Quanto tempo, Júlio? Aí vem a parte chata. Normalmente demora. 1 até 2 anos o paciente melhorando o sintoma. Quais são os sintomas mais relevantes? Né? Os sintomas são relacionados, em primeiro lugar, à gravidade da Covid. Se você teve Covid grave, a chance de você ter sintomas de Covid longa é maior. Normalmente, muscular, então a fraqueza, dificuldade respiratória acontece, especial na grave, que acomete o pulmão. Mas muita gente teve Covid leve e também apresenta isso, né? O vírus, ele acaba tendo essa reação em cadeia, né? Com várias citocinas, vários fatores, né? E o próprio vírus infecta o pulmão, que dá essas alterações também, né? Dificuldade respiratória, paciente ficar cansado e não consegue fazer as atividades que fazia antes, né? Pacientes muitas vezes ficam cansando, não voltam a fazer as atividades físicas de alto impacto que ele fazia. Eu corria, não consigo mais, eu ia na academia, não consigo mais, né? E é importante a reabilitação, com fisioterapia, com o seu clínico, para ele avaliar se teve algum comprometimento estrutural anatômico do pulmão, faz espirometria, uma série de coisas, né? A parte muscular também, em especial quem ficou na UTI ou teve formas graves, a gente sabe, né? Só de você ficar internado, a gente perde massa muscular, porque a gente não está se exercitando, uma série de coisas. Mas a própria Covid dá isso, né? E, em especial, que é o que eu mais lido no dia a dia, os quadros neurológicos. Porque eu digo que eu lido no dia a dia, né? Não que eu trate pacientes especificamente da Covid, mas é hoje impossível qualquer médico que no seu dia a dia o paciente não se queixa, não tem um dia no consultório que alguém se queixe de sequela de Covid. Em especial neurológica, memória, insônia, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Porque às vezes é difícil saber se é causa ou consequência, né? Você teve Covid, você ficou mal, mas assim, os tratamentos a gente já sabe, né? Vários antidepressivos podem ser dados para melhorar esse sintoma, não é fácil. É importante, às vezes, uma reabilitação neurológica. Eu mando muitos pacientes para avaliação do neuropsicólogo, para você fazer o exame neuropsicológico, para ter uma documentação do que aquele paciente perdeu. Na consulta eu falo todo o meu paciente. O médico conversa, eu faço o exame, posso fazer exame de triagem, minimento, mas o neuropsicólogo faz uma bateria de exame completa. E você sabe a área que está mais comprometida daquele paciente. Muitas vezes ele vai precisar de uma avaliação com psicólogo, acompanhamento cognitivo, comportamental, uma série de estratégias para ele melhorar esses sinais e sintomas. Alguns com depressão vão precisar de antidepressivos, alguns com ansiedade vão precisar de um remédio que trata a ansiedade para tentar melhorar também os sintomas, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu faço mais vídeo respondendo no comentário.